Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, o Previras. E esse é o terceiro vídeo da série Formando a Estrutura para Oncologia. O primeiro vídeo foi a enfermeira Chayenne falando sobre obras dentro do ambiente hospitalar e o impacto para o paciente oncológico. O segundo vídeo foi da enfermeira Tamires falando sobre o controle e qualidade da água. Esse vídeo que eu vou conversar com vocês sobre o controle e a qualidade do ar. E o próximo vídeo, daqui 15 dias, a doutora Patrícia vai conversar com vocês falando um pouquinho sobre o ambiente protetor. Então, falando um pouquinho sobre o ar, o nosso ar atmosférico, ele tem uma composição variada. Ele acaba sendo composto por três elementos. Então, elementos físicos, elementos químicos e também os elementos biológicos. E essa preocupação com a qualidade do ar, ela surge principalmente por conta da tendência cada vez maior das estruturas, dos prédios, quererem criar um ambiente selado, então sem comunicação com o ar externo. Então isso acaba tendo alguns motivos. Motivos estéticos, controle de ruído e também a questão da climatização. E aí, com tudo isso, acabou tendo uma problemática voltada para a qualidade do ar nesses ambientes. Lembrando que a inalação de alguns micro-organismos, principalmente os micro-organismos patogênicos, eles podem provocar alguns efeitos adversos à saúde humana, desde uma reação alérgica, uma inflamação local, doenças respiratórias e também o que a gente mais tem a preocupação voltados para o nosso paciente oncológico, que são as infecções. E isso tem um impacto por conta a diminuição das taxas de troca de ar nesse ambiente, ela favorece e acaba sendo responsável pelo aumento da concentração de poluentes. E aí a gente tem que levar em consideração que grande parte dos trabalhadores eles trabalham em ambientes como escritórios, por exemplo, e acaba ficando dentro de edificações em até 80, 90% do tempo dentro desses serviços. Além disso, o nível de concentração de poluentes dentro desses ambientes, e aí primeiramente eu falo no geral, tanto ambiente hospitalar, que a Organização Mundial de Saúde cita, quanto ambientes administrativos não voltados para a área hospitalar. Esses poluentes eles acabam sendo 2 a 5 vezes maiores no ambiente interno quando você compara com o ar externo. Além disso, a Organização Mundial de Saúde ela chama atenção e ela comenta que mais da metade de todos esses locais fechados, e aí ela coloca empresas, escolas, cinemas, residências e hospitais, tem um ar de má qualidade. E isso por conta de vários motivos. Um dos principais seria a má higienização dos aparelhos de ar-condicionado e também a falta de controle de possíveis fontes de contaminação. Falando um pouquinho ainda dessa questão do ambiente, das edificações, mas não entrando dentro do ambiente hospitalar, a problemática é tanto porque, e hoje já existe uma síndrome chamada Síndrome do Edifício Doente. Ela pode ser definida como uma situação na qual os ocupantes, os usuários dentro desse estabelecimento, eles apresentam sintomas sem origem determinada. E aí os principais sintomas que eles podem apresentar são doenças, a parte de irritações de mucosa, efeitos neurotóxicos, sintomas respiratórios e cutâneos e também alterações do sentido, pelo menos por no mínimo 2 semanas. E aí a OMS considera que um edifício é doente quando mais de 20% dos seus ocupantes apresentam esses sintomas que eu comentei aqui com vocês. Além disso, tem um item que é essencial, que diferencia isso de outras doenças. O usuário, quando ele sai dentro desses estabelecimentos, ele deixa de sentir e de ter esses sintomas. Então, esse é o conceito de edifício doente. Existem trabalhos mostrando na população geral, em prédios administrativos, mas também tem trabalhos em literatura falando sobre edifícios doentes, considerando a edificação hospitalar. E aí agora a gente entrando no hospital, com a preocupação do nosso paciente oncológico e os demais pacientes, o que pode contribuir para o transporte e também para a dispersão de micro-organismos dentro desse ambiente hospitalar. Então, sistemas de aquecimento, ventilação e de ar-condicionado, chuveiros e eventualmente umidificadores,
os processos de limpeza dentro do setor. Por exemplo, eu vou tirar o pó, mas eu vou varrer, vou fazer uma aspiração, vou esfregar algum local próximo a áreas de paciente. Por isso que é importante ter essa ponte também entre controle de infecção e serviço de higiene e hotelaria. E também, o que a gente não pode deixar de considerar, falar e tossir próximo aos pacientes e próximo aos demais ocupantes dentro do ambiente hospitalar. Além disso, tem um item vinculado com essa parte, que é a falta de medidas de precauções e isolamento também. Se eventualmente eu tenho contato com o paciente, ele procura meu serviço, ele tem um quadro respiratório, eu não vou esperar ter uma suspeita para começar a utilizar a máscara. Então a gente tem essa autonomia para mitigar esse risco, não só nosso, mas dos nossos colegas e o principal, que são dos pacientes que estão dentro do nosso serviço. E aí, durante a nossa conversa, vocês vão ver que o controle e qualidade do ar, junto com o controle e acompanhamento das obras dentro do ambiente hospitalar, eles praticamente andam de mão dadas. Então essa aula acaba sendo, de certa forma, um complemento dos pontos que a Chayenne já trouxe muito bem, falando sobre a importância e o impacto das obras dentro do ambiente hospitalar. E aí, obras dentro do ambiente hospitalar, ressaltando tudo que a Chayenne comentou, tem o intuito de incrementar demandas por serviço de saúde, por conta do aumento da complexidade das instalações e utilização de novas tecnologias, adaptação e modernização dos ambientes e também obsolescência funcional de materiais e equipamentos antigos. Por conta de tudo isso, constantemente temos obras dentro do ambiente hospitalar. E aí, só ressaltando um trabalho que a Chayenne comentou, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, é um trabalho de literatura que mostra que a mortalidade voltados para fungos, para o paciente oncológico, principalmente para pacientes oncohematológicos, ela chega até 60%, e aí eles avaliam e mostraram que mais da metade, 50% praticamente, de todas as obras contribuíram diretamente para o paciente adquirir uma infecção fúngica. E uma coisa que chama atenção nesse artigo é que é necessário somente uma unidade formadora de colônia para já causar infecção no paciente oncológico, naquele paciente que tem mais risco de adquirir infecção dentro do ambiente hospitalar, principalmente voltados para essa parte de obra. E aí, quando a gente passa a ver as literaturas, as recomendações, as normas que falam sobre o controle e qualidade do ar dentro do ambiente hospitalar, existem 4 que são as principais. Então tem a Resolução 9, que é de janeiro de 2003, mas um ponto importante dela é que ela foi feita e só no final do ano saiu uma consulta pública, em dezembro de 2003, que é a consulta pública número 109. Ela, de certa forma, contribui para essa resolução a 9, porque essa resolução 9 ela não diz respeito a ambientes hospitalares. Então, a primeira, na verdade, que surge falando dessa questão do ar dentro do ambiente hospitalar é a consulta pública número 109. E aí tem também, em 2005, foi publicado uma revisão da ABNT 7256, e agora, no ano passado, em 2021, foi publicada uma atualização dessa norma técnica, a 7256. E também tem o guideline do CDC, que fala sobre obras, ambientes, que é o guideline de 2003, que cita um pouquinho também dessa questão do controle da qualidade do ar. Não vou entrar em detalhes, mas também tem a RDC 50, que fala sobre obras, elaboração de projetos de obra, que também aborda essa questão do ar dentro do ambiente hospitalar. Então, primeiramente, falando um pouquinho da consulta pública número 109, ela foi criada pensando em situações críticas para a qualidade do ar ambiental. E aí, uma coisa que é interessante, tanto na consulta pública quanto na norma técnica na NBR 7256, é que elas têm 2 parágrafos que falam sobre essa parte do controle e qualidade do ar e a preocupação com obras dentro do ambiente hospitalar. Então, essa consulta pública, a 109, ela coloca como situações que contribuem para o risco dentro do ambiente hospitalar. Construções e reformas de quaisquer dimensões em qualquer ambiente do serviço de saúde, e também
construções e reformas que envolvam demolição em áreas do próprio lote de saúde, ou então lotes vizinhos adjacentes ao serviço de saúde também. A consulta pública número 109, que ela dispõe sobre a qualidade do ar no interior de serviços de saúde, foi uma publicação com o intuito de manter níveis controlados e falar sobre a participação do ambiente em processos infecciosos. Então, dentro das partes dela, ela coloca os níveis aceitáveis em questão dos componentes químicos, os níveis aceitáveis em relação aos componentes físicos, e aí entra temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do ar também, ressaltando que a ABNT 7256, ela traz dentro dos seus anexos um complemento, de certa forma, para essa consulta pública número 109, porque ela desmembra e coloca grande parte dos ambientes hospitalares, classifica também em relação ao nível e classifica também a umidade do ar, como deve ser, e a temperatura do ar nesses locais. E essa consulta pública no número 109 traz uma coisa importante para a gente, que é em relação às variáveis biológicas. E ela traz, pela primeira vez, aqueles níveis que eventualmente a gente pega nos resultados de ar. Então, nível 0, eu tenho que ter um controle, um controle total de até 750 unidades formadoras de colônia nesse meu controle do ar. Nível 1, até 500 unidades formadoras de colônia. Nível 2, até 200 unidades formadoras de colônia. E nível 3, até 50. E aí eles classificam também do nível 0 ao nível 1. Então, nível 0, área onde o risco não excede aquele encontrado em ambientes de uso público e coletivo. Nível 1, áreas onde foi constatado o risco de eventos adversos relacionados à qualidade do ar, porém algumas autoridades, organizações ou investigadores sugerem que o risco deve ser considerado. Então, por exemplo, um corredor dentro do ambiente hospitalar. Nível 2, área onde existe forte evidências de risco de ocorrência de eventos adversos relacionados à qualidade do ar de seus ocupantes ou de pacientes que utilizarão os produtos manipulados nessas áreas, baseado em estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos bem delineados. Então, uma unidade de internação, por exemplo, a gente pode classificar como nível 2. E nível 3, área onde existe forte evidências de alto risco de eventos adversos de seus ocupantes ou pacientes que utilizam produtos manipulados nessa área, baseado em estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos bem definidos. Então, o exemplo mais clássico para esse nível 3 são as unidades onde ficam os pacientes oncohematológicos que vão ser submetidos a um transplante de medula óssea. Além disso, a consulta pública ela coloca como possíveis fontes de infecção ou coisas que a gente deve se preocupar, e eles classificam e desmembram como fontes internas, então pacientes infectados, áreas descontaminadas, ventilação, sistema de ar-condicionado e a oxigenoterapia. E fontes externas também, eles colocam como classificação e alguns pontos de risco de transmissão de doenças veiculadas pelo ar para pacientes dentro do serviço de saúde. E aí, já não bastasse a nossa preocupação em relação à qualidade, controle e obras dentro do ambiente intra-hospitalar, a gente também tem que se preocupar, de certa forma, com as áreas adjacentes aos hospitais, que nem foi comentado na consulta pública. E aqui eu vou deixar para vocês uma figura que é interessante de um trabalho que foi feito em 2015, no Rio de Janeiro. E aí, pela imagem, dá para ver que esse foi um prédio que era vizinho a um hospital. E aí, primeiramente, a demolição aconteceu nesse prédio de forma mecânica. Então vai todo aquele maquinário e começa a quebrar as paredes e ir demolindo aos poucos. E o segundo momento foi a implosão desse prédio. E aí, dá para ver, eu vou colocar aqui o gráfico, como que mostra o pico quando o aumento de esporos fúngicos dentro do ambiente hospitalar relacionado com essa implosão no ambiente extra-hospitalar. Então, tem essa figura aqui. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho esse artigo, que é bem interessante, e mostra o que tem evidências em literatura, e tem outros trabalhos também que mostram que áreas próximas ao hospital, quando tem demolição,
tem um impacto e tem um aumento de casos de infecções fúngicas no hospital. Esse trabalho aqui, ele também, além de observar e definir o aumento dos números de infecções por fungos dentro do ambiente hospitalar, principalmente o Aspergillus, ele também coletou a amostra do ar, mostrando o aumento dessas unidades formadoras de colônia dentro do ambiente hospitalar. E aí, a ABNT, a 7256, ela tem também pontos que ela fala sobre a importância das obras e o impacto para o paciente dentro do ambiente hospitalar. Então, ela cita, e depois tem nas complementações dela uma parte que só fala sobre obras dentro do ambiente hospitalar, que o hospital necessita criar barreiras, ou então ir retirada, ou então um redirecionamento para fora do local das obras, os ductos de ar existentes. Além disso, eles colocam de forma bem clara que esses ductos que permanecerem, eles precisam ser vedados para evitar a contaminação. E aí vale a pena, quem não assistiu, voltar para a aula da Chayenne, porque ela fala tudo isso, toda essa preocupação e as principais medidas para prevenir o aumento de infecções veiculadas pelo ar durante obras no ambiente hospitalar. Além disso, a ABNT, que acabou sendo atualizada em 2021, ela traz no item 4.13 um item que chama atenção e é interessante. Ela coloca que o tratamento do ar, embora seja um fator importante para reduzir o risco de contaminações nos ambientes hospitalares, deve ser considerado como um complemento às demais medidas de controle de infecção hospitalar, que constituem no âmbito de rotina desses estabelecimentos de saúde. Então, o controle de qualidade do ar, ele se soma a todas as outras medidas que a gente tem que ter dentro do ambiente hospitalar. Principalmente voltado para essa parte do ar, avaliação dos equipamentos, a gente participar dos projetos de renovação ou de uma nova área do ambiente hospitalar, porque a gente pode contribuir com o nosso conhecimento, somado ao conhecimento da engenharia clínica, da arquitetura, da manutenção, e ela também traz novamente a classificação de risco de acordo com aqueles níveis que a consulta pública número 109 traz, nível 0 até o nível 3, e ela traz também, nessa atualização trouxe de novo, a questão do ambiente protetor. Eu não vou entrar em detalhe nessa questão do ambiente protetor, porque a doutora Patrícia ela vai abordar no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Previras. A ABNT 7256, ela coloca que a renovação do ar do ambiente tem como objetivo ter uma boa qualidade proveniente do ar exterior e é necessário também para reduzir a concentração de poluentes transportados pelo ar, principalmente para aqueles que não são retidos nos filtros de partícula, como por exemplo odores e gases. Ela traz no seu anexo A, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês, aquilo que eu já comentei. Ela traz alguns parâmetros dos projetos, então a área de acordo com a sua classificação de risco, como que tem que ser a pressão desse local, se tem que ser uma pressão positiva, uma pressão neutra ou uma pressão negativa. E ela traz também um item importante que é quanto tem que ser a temperatura desses locais. E aí eu chamo a atenção para o item que um tempo atrás eu estava conversando com a Chayenne, que é uma coisa bem interessante que eventualmente a gente pode contribuir também. Por isso da importância da gente ter essa parceria com a engenharia clínica também. Por exemplo, eu tenho um equipamento que fica numa sala de radioterapia e o equipamento tem que ser mantido abaixo de 19 graus para ter uma qualidade desse material e não ter o hiperaquecimento. Só que a ABNT pode eventualmente trazer para a gente que a temperatura tem que ficar entre, por exemplo, 20 a 24 graus ou de 22 a 26 graus. Então é importante a gente fazer essa ponte, avaliando também o equipamento e avaliando junto com a ABNT como que ela coloca que tem que ser essa temperatura, justamente pensando nessa questão do resfriamento dos aparelhos. Além disso, o que a ABNT, a 7256, ela traz de novo? No anexo B, ela traz uma classificação de filtros de acordo com a sua eficiência de filtragem. Então,
Todas essas normas que eu passei para vocês, a BNT, a consulta pública, eu vou deixar como no texto do nosso vídeo, eu vou deixar o link para vocês acessarem, realizarem o download e terem esse material que acaba sendo bem interessante. É uma cola para a gente, porque toda vez que tem alguma intervenção, a gente pode voltar e consultar essas normativas que existem, né? Além disso, ela traz a questão do ambiente protetor e eles colocam como o nível ideal para a pressão positiva que tem que ficar acima de 5 pascales. E aí chama a atenção da gente porque a anterior falava que a gente tinha que manter um nível até 2,5. E para a pressão negativa também, eles falam que tem que manter abaixo de 5 pascales. Mas uma coisa que é importante é que eles colocam que isso vale para novas áreas dentro do ambiente hospitalar. Para aquelas áreas já existentes, pode ser mantido a questão e toda a regulamentação que foi feita de acordo com a BNT de 2005. Complementando e passando mais algumas normas que existem, que vale a pena a gente conhecer também, tem a BNT, a 14644, que ela fala da questão das salas limpas e dos ambientes controlados. Ela é dividida em 7 partes, e ela traz uma coisa que é importante. De acordo com essa norma, as salas limpas e ambientes controlados associados, eles proporcionam o controle da contaminação de partículas em graus apropriados para a realização de atividades sensíveis. Então, por exemplo, um local onde é feito e preparado um quimioterápico. Tem que ser feito e pensado de acordo com essa BNT, a 14644. Nesses locais, a coleta do ar acaba sendo realizada de forma semanal e o controle de qualidade para esporos fúngicos e de bactérias, ele não pode passar de uma unidade formadora de colônia. Além disso, tem a ABNT 16401, que ela fala um pouquinho sobre as instalações de ar-condicionado. E ela coloca aqui na parte 3 dela, ela fala um pouquinho mais sobre a qualidade do ar no interior desses estabelecimentos. E além disso, ela especifica parâmetros básicos e requisitos mínimos para sistemas de ar-condicionado, visando sempre uma qualidade do ar interior. Ela vai colocar requisitos técnicos e também vazões mínimas diferenciais de pressão entre setores. E além disso, ela salienta um item que é importante também, que é a elaboração criteriosa de um plano de manutenção, operação e controle, que a gente conhece como PMOC. Esse PMOC ele já consta na portaria do Ministério da Saúde número 3523 de 1998, que fala da importância de não só ter o controle do ar, mas ter medidas também e rotinas de manutenção desses sistemas dentro do ambiente, seja o ambiente hospitalar, que é nosso foco, mas dentro dos outros ambientes também. E aí falando um pouquinho sobre coleta do ar. Tem o que a gente pode se basear, a resolução número 9, que ela sugere uma estratégia de amostragem, que varia de acordo com a área construída, que vai desde uma amostra para até 1.000 metros quadrados construído, até 25 amostras acima de 30 mil metros construído. Mas uma coisa que é interessante é que nem quando a Tamires falou sobre a qualidade da água e a importância da coleta. Não existe uma receita de bolo. Da mesma forma que ela comentou para vocês, a gente não consegue, a gente gostaria de passar aquela receita de bolo de como tem que ser feita a coleta e de quais pontos coletar, mas isso é muito individual de estabelecimento para estabelecimento, de localização do hospital para outra localização do hospital. Então cabe a cada hospital determinar e decidir quais vão ser os pontos de coleta e como que vai ser esse rodízio, né? Então, uma coisa que é importante que a gente pode falar que contribui para ter um melhor controle disso é criar ou então validar um POP de coleta do ar, seja junto do hospital ou então que a gente envie para a empresa e essa empresa valide, ou então a empresa envie o POP dele e a gente valide. Uma outra coisa que é importante quando for feita a coleta do ar dentro do ambiente hospitalar
É importante que seja avaliado as janelas, se elas estão todas vedadas, portas fechadas, o equipamento que vai realizar essa coleta do ar tem que ficar no meio do local, no meio do quarto. Além disso, o quarto é importante que ele seja previamente limpo, que ele não tenha paciente, não só por conta do crescimento das unidades formadoras de colônia, mas também por conta das outras classificações que são importantes, como dióxido de carbono, entre outros. Então é importante que o quarto seja avaliado, seja limpo e esteja vazio também. Em relação à coleta, grande parte dos serviços eles acabam realizando de forma semestral, então não tem aquela receita de bolo. Tem serviços que realizam a coleta de forma trimestral, mas em regra, grande parte acaba fazendo essa coleta semestralmente. E tem outros serviços que fazem mensal, rodiziando pontos. Então, que nem eu comentei, que nem a Tamires comentou em relação à água, é importante sempre avaliar individualmente as particularidades de cada serviço de saúde e discutir com a equipe de manutenção, com a equipe de engenharia sobre a coleta e essa forma de realizar rodízio. Rodízio é uma coisa muito interessante de ser realizada, porque eventualmente, já que você vai realizar essa coleta de forma semestral, você consegue ter uma maior abrangência do seu serviço e ter tem uma maior diversidade de pontos de coleta também. Existe também um outro ponto que a gente pode contribuir também para essa parte da coleta do ar dentro do nosso serviço, que é em relação à elegibilidade para a contratação dessa empresa que vai realizar a coleta no nosso serviço. Então, o primeiro ponto é avaliar se o laboratório está cadastrado na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, que é o REBLAS. Segundo ponto, esse laudo sempre vai ter que ser emitido em papel timbrado da empresa e também com a assinatura do responsável técnico. Além disso, é importante a gente avaliar qual que é o prazo que a empresa fornece esse resultado final. Então, esse prazo tem que ser respeitado de acordo com um contrato já pré-estabelecido, levando em consideração que a coleta do ar, eventualmente, ela tem um prazo um pouquinho maior quando comparado com o resultado da água. Além disso, é importante que a empresa forneça para a engenharia da instituição o certificado de calibração desses equipamentos de coleta. Outros pontos que chamam a nossa atenção é que os laudos eles devem fornecer as unidades formadoras de colônia do fungo identificado, o limite máximo aceitável de acordo com a legislação, que vão ser de nível 0 até nível 3, a definição do fungo, que é o gênero do fungo isolado em cada ponto da amostra, inclusive o do ponto do ar externo. Isso é importante porque, por exemplo, eu recebo um laudo que veio com 45 unidades formadoras de colônia dentro do meu transplante de medula. Beleza, ele passou porque está dentro dos critérios, ele chegou até 45, sendo que o nível 3 pré-estabelecido são 50 unidades formadoras de colônia. Mas aí, quando esse laudo vem desmembrado, eu vejo que ele veio com Fusarium ou veio com Aspergillus, que são fungos patogênicos que têm um impacto para o paciente oncológico. Então, é um caso que mesmo o laudo dentro do limite pré-estabelecido nas consultas públicas, na NBR, porém, eu vou ter que pedir para o paciente que tiver sair e eu tenho que acompanhar esse paciente, ou então, se o quarto estiver vazio, melhor ainda, e eu vou ter que subir, e aí é importante que suba controle de infecção, higiene, a hotelaria, a manutenção e talvez a engenharia, porque a gente consegue avaliar o quarto como um todo e identificar algum ponto que possa ter contribuído para essa dispersão desse fungo no ambiente. Além disso, o laudo ele tem que vir com aquela relação de ar interno e ar externo, que é aquela relação IE, que vem desmembrado no laudo, e o valor tem que ser igual ou menor que 1,5. Isso implica que deve ser realizado o controle de possíveis pontos de vazamento de água, como paredes com infiltração ou demais focos de vazamento. Então, starta para a gente um olhar de, tem que subir para avaliar, porque pode ter algum ponto de vazamento que está contribuindo para essa relação ser maior que 1,5. E aí, para a gente complementar e finalizar,
tem a questão, voltando um pouquinho na consulta pública número 109, que eles colocam como possíveis fontes de transmissão de micro-organismos veiculados pelo ar dentro do ambiente hospitalar, pacientes infectados ou portadores assintomáticos, profissionais e também visitantes. É importante falar que a pandemia ainda não acabou, né? Saiu recentemente o documento da Anvisa falando que nos estabelecimentos de saúde deve ser utilizado, continua sendo recomendada a utilização de máscara, e isso é importante para a gente. Quando a gente para ver, a literatura mais recente mostra que existem casos de transmissão intra-hospitalar de Covid, e acredito que vocês também tenham visto isso em grupos, em conversa com outros colegas. Então tem bastante trabalho mostrando essa questão da transmissão intra-hospitalar desses micro-organismos veiculados pelo ar. Mas isso não é novo, né? Tem trabalhos mais antigos que mostram surtos intra-hospitalares de sarampo, tem trabalhos que mostram casos de influenza. Então é importante essa questão de identificação precoce de um paciente que eventualmente pode ter alguma doença infecto-contagiosa veiculada pelo ar, e cabe a gente, como profissional de saúde, instituir o paciente em precaução e isolamento. E isso a gente tem autonomia para fazer mesmo antes de uma suspeita. Lembrando que é melhor a gente acabar pecando pelo excesso, lembrando sempre que o paciente imunodeprimido, o paciente com câncer, ele vai ter algumas complicações a mais quando comparado com outro tipo de paciente. Então é importante a gente mitigar esse risco, não só para o paciente, para os outros pacientes também, mas também para os nossos colaboradores. Então, identificação precoce de pacientes sintomáticos, ou até de pacientes assintomáticos, mas que têm uma exposição, por isso que é importante essa conversa com o paciente, esse exame e investigação do paciente. Então, eu agradeço a todos vocês que ficaram no vídeo até agora. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com outros colegas, com outros amigos, e se eventualmente tiver alguma dúvida, vocês quiserem pedir alguma temática ou alguma dúvida que surgiu desse vídeo que a gente acabou de conversar, pode escrever para a gente nos comentários. Eu vou deixar descrito aqui no vídeo todos os materiais com link de acesso que eu utilizei para montar essa aula, e não se esqueça de estar aqui daqui 15 dias que tem uma nova aula gravada com bastante carinho para vocês. Tchau, tchau, pessoal!